Oi, gente, tudo bem? Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês me darem um feedback pelo WhatsApp de como que vocês foram na avaliação da prefeitura, tá? Preciso saber aí se de repente a gente precisa fazer alguns ajustes. Então me falem se vocês acharam difícil, se foi tranquilo, como é que não foi, tá bom? Pessoal, essa semana nós vamos começar um tema que eu particularmente adoro, mas é um tema um pouco polêmico, tá? Porque ele vai de encontro com a crença religiosa, com a crença, enfim, com a crença das pessoas. O que é importante vocês saberem, gente? Vocês precisam respeitar a opinião uns dos outros, tá? Independente de qual ela seja. Outra coisa que é importante, eu estou falando isso aqui, tá no currículo, tá no BNCC, tem que ser falado, é um assunto que cai muito nas provas externas, em vestibular, em tudo quanto é prova que vocês forem encontrar por aí, na parte de biologia, de ciências, vai ter a parte falando sobre evolução, tá? Sobre o evolucionismo. Significa que vocês precisam deixar de acreditar no que vocês acreditam? Não, tá? O que é importante? Vocês saberem, vocês entenderem o que dizem essas ideias, para que vocês consigam ir bem nessas provas externas. Porém, cada um tem sua opinião, respeito à opinião de cada um. Também não significa que seja a minha crença, tá? Eu tenho uma crença bem particular, diferente aí de tudo. E eu respeito a crença de cada aluno, de cada professor. Então é importante que vocês tenham essa consciência de que isso que eu vou ensinar é o que a ciência diz, tá? É o que a ciência diz. Precisa mudar a crença de vocês? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que vocês precisam aprender o que a ciência diz, ok? Mas eu respeito a crença de cada um e vocês têm que respeitar as crenças uns dos outros, tá? Então vamos lá, pessoal. O que é isso? Ideias evolucionistas. Antigamente, não tão antigamente assim, há uns 500, 600 anos, desde sempre o homem se pergunta sobre tudo, né? Se você for ver Sócrates, Platão, os grandes filósofos aí de antes de Cristo, eles já se perguntavam de onde que surgiram tantos seres vivos, de onde que nós surgimos, né? Será que os seres vivos sempre foram dessa forma? Será que o planeta sempre foi assim? Será que houve mudança? Não houve? Enfim. Por conta de todos esses questionamentos, o homem começou a tentar estudar tudo isso. E aí o que aconteceu? Quando em reformas, em grandes construções, começaram a ser achados, encontrados registros fósseis, que podem ser tanto de desenho nas cavernas, que podem ser os fósseis mesmos de ossos ou de restos de animais, ou de fósseis cristalizados de fezes de animais, de plantas, enfim. E eles foram observando que, opa, esse animal aqui já existiu, mas não existe mais. O que aconteceu? Esse animal existiu, mas ele é parecido com outro que ainda existe, muito semelhante. Então, tudo isso começou a levantar um monte de perguntas e um monte de teorias. Então, tinham duas vertentes principais. A vertente do evolucionismo, ou seja, que existe a evolução das espécies, que elas se modificam ao longo do tempo, e o fixismo. O que é o fixismo? As espécies sempre foram dessa forma. Ponto. Não houve mudanças, tá? Dentro dessas vertentes ainda tem uma outra questão. Tem a questão do evolucionismo, né, como eu falei, e tem a questão do criacionismo. O que é o criacionismo? Que há um criador responsável por tudo que está aqui. Deus como criador do universo e de todas as espécies e de tudo, tá? E tem o evolucionismo, que propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme vai ocorrendo as mudanças ambientais, tá? Deixa eu colocar minha imagem do lado aqui, para não atrapalhar vocês a copiarem o slide. Então, o que o criacionismo diz? Que as forças divinas, ou que uma força divina é responsável pelo surgimento do planeta, de todas as espécies existentes, que não houve processo evolutivo, que não houve evolução, não houve mudança nas espécies, elas são imutáveis. Então, a questão do criacionismo está relacionado com ideias religiosas, independente da religião, certo?
E o evolucionismo diz que houve evolução e mutação das espécies de acordo com as mudanças do meio ambiente, ok? Então vamos lá. Nas ideias evolucionistas, gente, o que acontece? O que ela fala? Vai ter a visão de que o planeta Terra e os seres vivos que estão no planeta Terra sofreram mudanças. Nós sabemos que o planeta sofreu mudanças, né? Ele ainda sofre mudanças. A gente tem regiões que há uns 20, 30 anos atrás eram úmidas, hoje são áridas. Então, nós sabemos que ocorrem as mudanças, principalmente em decorrência do impacto ambiental que o homem está causando, né? Mas de 4 séculos para cá é que a humanidade começou a perceber que alguns seres vivos existiam antes e hoje não existem mais. Hoje eles estão extintos, né? E também começaram a perceber que surgiram novas espécies. Por quê? Por causa dos registros fósseis, tá? Eu queria que vocês parassem, pessoal, e dessem uma lida da página 102 até a página 107 do livro didático, que tem bem detalhada aí essa parte dos registros fósseis. Quem não tiver, pode me pedir a foto do livro que eu mando para vocês no WhatsApp. Eu estou no grupo das turmas, então é fácil aí para vocês falarem comigo. E eu quero que vocês façam um resumo disso no caderno, sobre os registros fósseis, tá? Sobre os tipos, enfim, ok? Então, pessoal, não se esqueçam, façam a anotação dos slides e façam a anotação dos registros fósseis que tá aí entre a página 102 e 107, tá? Aí, nós tivemos um grande naturalista francês, que foi o Jean-Baptiste Lamarck, que criou uma teoria que hoje é chamada de lamarckismo. Inclusive, gente, eu já vi vários de vocês falando na sala de aula alguns comentários que vão de encontro com o que o Lamarck propôs, que a gente sabe que não é verdade, que ele estava equivocado, ele estava enganado nessa teoria, mas ele ainda assim foi muito importante, que ele foi o primeiro cara que fez essa teoria de forma que ela tenha ficado famosa, que ela tenha sido bem repercutida, e ele fez todo um estudo, todo um registro disso tudo. Então ele foi o primeiro famosão em relação ao evolucionismo, tá? Ele faleceu com 85 anos, gente, e ele faleceu sem o reconhecimento das suas ideias, que é uma coisa triste, né? Porque imagina, há tanto tempo atrás, teria sido legal se ele tivesse morrido com o reconhecimento das ideias dele. Então, o que o Lamarck ele fez? Ele foi o primeiro naturalista e ele que veio a falar dessas teorias sobre a evolução dos seres vivos, tá? Por isso que ele foi tão importante, apesar da teoria dele estar equivocada. Então, pessoal, as primeiras ideias evolucionistas foram criadas por quem? Pelo Lamarck, tá? Por que elas foram tão importantes? Porque elas foram fundamentais para conhecer, para o homem começar a estudar, para a humanidade começar a estudar a evolução das espécies, a mutação das espécies ao longo do tempo. Atualmente elas não são mais aceitas e o Lamarck ele baseou suas teorias em 2 leis principais: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vou falar sobre elas, aguenta aí, pessoal. Então, o que é a lei do uso e desuso? Vou ler e vou explicar. Lei do uso e desuso é o resultado da observação do Lamarck de que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem usados, ao mesmo tempo em que outros órgãos podem ser atrofiados se não forem utilizados. Então, lei do uso e desuso. Então, vamos lá. Se eu tenho uma espécie de ave que ela... o que ele acreditava, gente, não é? Hoje a gente sabe que está errado. Então, cuidado, não vai gravar desse jeito. Ele acreditava o quê? Olha, se o passarinho não está voando mais, a asa dele vai atrofiar. De fato, isso acontece. Mas não porque ele não está usando mais. Vou explicar para vocês quando eu chegar no Darwin, tá? Essa aula vai ser mais sobre o Lamarck, tá, pessoal? Não tomem o que eu estou explicando como verdade, porque a gente já sabe que ele está equivocado, ok? Então, vamos lá. Um exemplo clássico do uso e desuso que vai ter em praticamente todos os livros didáticos é o pescoço das girafas,
Então, olha só, elas teriam a necessidade de alcançar as folhas mais altas das árvores, por isso ficava esticando o pescoço. Até deixa eu chegar minha imagenzinha para cima, ó que bonitinha a girafinha esticando o pescoço. E com isso elas iam desenvolvendo a musculatura e levando o aumento do pescoço. Então, lei do uso e desuso. Estou usando, vou fazer com que esse órgão se desenvolva. Não estou usando, o órgão vai atrofiar. De fato, gente, é verdade. Então, por que muitas pessoas que são deficientes visuais, o olho acaba ficando pequenininho ou vai ficando diferente do olho das pessoas que enxergam? Porque não está usando, então atrofia. O corpo não vai ficar gastando energia numa coisa que ele não está utilizando. A pessoa que sofreu algum dano cerebral ou dano na coluna vertebral e que ela para de andar, o que vai acontecendo com a perna da pessoa? Ou, no caso da pessoa que fica paralítica, né? Que fica cadeirante, a perna vai atrofiando. Ou tetraplégica, vai atrofiando os braços também. Por quê? Porque não está utilizando. Por isso que tem todo aquele processo do fisioterapeuta ir lá e movimentar o órgão para tentar retardar, demorar o máximo possível esse processo de atrofia, tá? Só que o Lamarck também acreditava na transmissão dos caracteres adquiridos. Antes de eu falar disso, vamos lá. Então, o que ele achava? Lá, a girafa fica esticando o pescoço, então isso vai alongando o pescoço dela. Então, aumento do pescoço das girafas ao longo das gerações. Por quê? Porque essa característica de pescoço alongado, de tanto que eu fico esticando, ele acreditava na transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, isso ia ser passado para os filhos. Então, ele acreditava que se eu tenho um caractere, que se eu tenho um órgão, uma parte do meu corpo que eu estou utilizando muito, ela vai desenvolver e ainda vai passar isso para o filho. Ou, se eu tenho um órgão que eu não estou utilizando, ele vai atrofiar e essa atrofia vai ser passada para o filho, tá? Aí, gente, ele também tinha a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Não deu para colocar o título inteiro, aí não deu para colocar o nome inteiro aí no título, então dei uma resumida. O que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos? Ou seja, esse órgão que foi muito utilizado e que se desenvolveu mais, ou que não foi utilizado e atrofiou, vai ser passado, vai ser transmitida essa característica para os filhos. Então, transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, não nasceu daquele jeito, ficou daquele jeito durante a vida e isso é transmitido para os filhos. Então, olha só, o Lamarck acreditava que as características adquiridas eram transmitidas de geração em geração, tornando as espécies mais adaptadas ao ambiente, ou seja, ele acreditava que ao longo das gerações essa transmissão dos caracteres adquiridos tornariam essas espécies mais adaptadas ao ambiente. Então, por exemplo, as girafas que aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar essas folhas para elas se alimentarem, passariam essas características para as girafinhas filhotinhas. Então, ao longo de sucessivas gerações, ao longo de várias gerações, as girafas pescoçudas se tornavam mais adaptadas ao ambiente do que as não pescoçudas. Mas, gente, vamos parar para pensar. Então, pera lá, se eu for lá, malhar, ficar hipertrofiada, ficar grandona, igual esse cara aí, meu filho vai nascer desse jeito? Minha filha vai nascer desse jeito? Não, porque foi uma coisa que eu adquiri ao longo da minha vida, foi um órgão que eu acabei desenvolvendo mais por conta de uma atividade física, no caso, ao longo da minha vida. Eu já nasci parrudona? Não nasci parrudona. Eu fiquei por conta da atividade física. Então, eu vou passar isso para os meus filhos? Não. É diferente, por exemplo, das características que são genéticas, que já são da minha família, que eu tenho no meu DNA, sim, vai ser passado para os meus filhos. Agora, aquilo que eu adquiri ao longo da minha vida, por conta de exercício, por conta... eu vou lá, corto o meu cabelo. Minha filha já vai nascer de cabelo igual ao meu? Não. Você está entendendo? Então, por isso que as ideias do Lamarck estavam equivocadas, mas ainda assim ele foi muito importante, porque ele veio questionar isso e veio falar que as espécies mudam sim. E elas mudam por quê? Por causa do meio ambiente
com essa interação que elas têm com o meio ambiente. Elas precisam interagir com o meio ambiente, se alimentar, se reproduzir. Então, por conta dessa interação das espécies com o meio ambiente, ocasionam mudanças nos seres vivos. Aí, gente, eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, né, para vocês entenderem. Então, olha lá. Jean-Baptiste Lamarck foi um cientista francês que viveu nos séculos 18 e 19. Ele nasceu em 1744 e faleceu em 1829. Gente, com 85 anos naquela época, o cara foi o cara, porque não se vivia tanto naquela época, né? As pessoas não tinham tanta longevidade. O que ele propôs? Ele propôs a teoria evolutiva, conhecida como Lamarckismo, por conta do nome dele. Baseada no que, gente? Em duas leis principais, lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. O que a lei do uso e desuso propõe? A lei do uso e desuso vai propor que partes do corpo mais utilizadas se desenvolvem e as partes do corpo menos utilizadas atrofiam. Lei dos caracteres adquiridos propõe o quê? Que essas mudanças adquiridas ao longo da vida, ou seja, elas não são características genéticas, elas são características adquiridas ao longo da vida daquele ser vivo, elas são passadas para os descendentes. Então, isso é o principal das ideias evolucionistas do Lamarck, ok? Aí, gente, veio Darwin, alguns anos depois, para repensar essa teoria evolutiva. Então, vamos relembrar. Para o Lamarck, a evolução se dava pelo uso e pelo desuso das partes do corpo. O Darwin já não acreditava nisso daí, não. De acordo com os estudos que ele fez uma expedição, uma viagem de expedição no navio Beagle. A gente vai ter aula que vem só falando sobre essa viagem aí do Darwin, sobre o que ele observou e como é que foi. E o que ele acreditava? Que o ambiente é que selecionava as características que os seres vivos já tinham e que eram mais vantajosas. Então, por exemplo, em um determinado ambiente, os indivíduos mais altos podem ter mais sucesso. Por exemplo, as girafas. As girafas mais pescoçudas vão ter mais sucesso porque elas vão conseguir alcançar a copa das árvores com menos esforço do que aquelas girafas que vão precisar levantar para conseguir comer a folhagem. Certo? Só que, se a girafa já é pescoçuda, ela vai passar essa característica para os filhotes. Vai passar, mas porque ela já era assim. Tá? Já que é menos pescoçuda, ela também vai passar essa característica para o filhote, porque ela já era assim. Ela pode até conseguir desenvolver um pouco o pescoço, mas não tanto o suficiente quanto a outra que já nasceu assim. Então, por exemplo, os seres humanos, a gente tem pessoas super altas e pessoas super baixas. Isso já é dele, já é do DNA dele, tá? Aí, o que o darwinismo, o que o Darwin veio propor? O que foram as observações do Darwin? Indivíduos de uma mesma espécie, eles já apresentam diferenças entre si. Então, nós temos pessoas loiras, nós temos pessoas morenas, nós temos pessoas baixas e altas. A mesma coisa acontece com os animais. A gente tem animais com asa mais longa, com asa mais curta, com pescoço mais longo, pescoço mais curto, mais parrudo, menos parrudo, mais musculoso, menos musculoso. Então, essas diferenças já existem na população, tá? Que mais? Os indivíduos com as características mais vantajosas para aquele lugar vão ter mais chance do quê? De sobreviver? Porque se aquela característica ajuda na sua sobrevivência, ele vai ter mais chance de sobreviver do que o outro que não tem aquela característica, né? E com isso, se ele tem características mais vantajosas, ele vai conseguir se alimentar melhor, ele vai conseguir se reproduzir mais, ele vai ter mais chance de acasalar, ele vai ter mais chance de deixar os descendentes. Então, o que é a semelhança entre Darwin e Lamarck? Tanto Darwin quanto Lamarck, eles acreditavam que os seres vivos interagem com o meio ambiente, e esse meio ambiente exerce uma força que pressiona os seres vivos, né? O ser vivo não tem que ir lá, não tem que se alimentar, não tem que correr de predador, ou ele não tem que ser o predador. Então, tem essa interação do ambiente com os seres vivos. Porém, o Lamarck acreditava que aquilo que eu desenvolvo ou que eu atrofio
ao longo da minha vida vai ser passado para os meus descendentes. Já o Darwin não. O Darwin acreditava que as diferenças que já existem na população daquela espécie que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu tenho uma floresta em que o tronco das árvores é bem clarinho. E aí eu tenho uma espécie de borboleta que tem algumas mais escuras, outras mais claras. Qual que vai conseguir disfarçar melhor dos predadores? A escura, que na hora que ela pousa ali no galho da árvore, ela vai ficar destacada, ou a clarinha, que na hora que ela pousa ali no galho da árvore, no tronco da árvore, ela vai se camuflar. O predador vai ver logo a escura. Então é mais fácil sobreviver quem? A mais clarinha, porque é mais fácil o predador encontrar a escura. Então quem tem mais chance de ter filhote? As mais claras, né? Se ela tem mais chance de sobrevivência, ela tem mais chance de se alimentar melhor, de ter descendentes. Então eram características que já existiam na população e que o ambiente está selecionando essa característica. Deu para entender a diferença? O ambiente é que vai selecionar as características mais aptas para aquele ambiente. Porém, eu posso ter essa mesma espécie de borboletas numa outra floresta em que os troncos sejam escuros. E aí, naquele lugar, qual vai ser mais vantajoso? A borboleta escura do que a borboleta clara. Então, gente, uma característica que ela é vantajosa aqui, ela pode ser desvantajosa lá. Mas o que é importante vocês saberem, as populações elas já apresentam essas diferenças. E o ambiente é que vai selecionar o mais apto, o mais forte? Não, o mais adaptado, o mais apto para aquele local, tá? Então, como eu falei para vocês, o naturalista inglês em Viagem do Navio Beagle, que é o que a gente vai falar na próxima aula, nas suas observações, principalmente nas Ilhas Galápagos, um arquipélago de Galápagos, ele desenvolveu essas teorias dele. Então, o que ele se baseou? Então, ele baseou sua teoria da evolução a partir do que ele chamou de seleção natural. O meio vai selecionar os mais aptos, tá? Então, ele afirma que o ambiente atua selecionando as características mais favoráveis dos seres vivos em detrimento das outras. Aquelas outras são menos aptas, menos melhores. Nem existe isso, mas só para vocês entenderem, tá? Ficou até feia essa frase, mas é para vocês entenderem. Então, desse modo, gente, somente as espécies, os indivíduos mais adaptados a essa pressão do ambiente são capazes de sobreviver, de se reproduzir, de gerar descendentes, tá? Essa aula, gente, ela já ficou longa, então, por isso que eu falei mais do Lamarck do que do Darwin. Então, aula que vem eu vou falar mais do Darwin, da vida dele, ok? O que vocês vão fazer de Google da semana? Não vai ter Google da semana. O Google dessa semana não vai ser o Google, vai ser o livro didático que vocês vão fazer o resuminho lá que eu falei dos registros fósseis, tá bom? Beijo, pessoal. Até a próxima aula. Não se esqueçam de já responder o Google Form. Gente, é o último bimestre, pelo amor de Deus, não vai deixar para a última hora. Por favorzinho, tá bom? Beijo.